Olá, sejam bem-vindos a mais um Tadel, treinamento avançado de líderes. Hoje daremos seguimento a uma palavra que temos trabalhado já há algumas terças-feiras a respeito do discipulado. Hoje daremos o tema A Maneira de Ser um Discípulo. A maneira de ser um discípulo. Então, se porventura você entrou no canal hoje e ainda não fez sua inscrição, por favor, tenha liberdade para fazê-lo, né? E participe conosco no chat, também fazendo algum comentário dessa forma para que o nosso canal se torne ainda mais relevante. Ok? Então, uma palavra certamente para a liderança, mas você que está conosco, que ainda não é líder, mas o fato de você estar no Tadel, isso quer dizer que você tem um desejo, você quer crescer no conhecimento e na graça do Senhor, então deixe Deus te usar. Né? Se surgir a oportunidade para você assumir alguma liderança, tenha liberdade de poder servir ao Senhor, não importa aonde, mas aonde surgir a oportunidade, aproveita, ok? Então, a maneira de ser um discípulo. Nós temos falado que a finalidade, queridos, de todo o nosso trabalho, tudo que fazemos na igreja é visando a formação e a edificação de vidas. Tudo começa em ganhar vidas e cuidar bem de cada uma delas. E aí depois toda a programação, toda a atividade da igreja visa o crescimento das pessoas. Lá em Colossenses capítulo 1, nós lemos do versículo 24 a 29 em Tadéis anterior, mas vamos ler apenas o finalzinho, quando diz: a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa meta, apresentar cada vida que o Senhor nos dá para que possamos cuidar delas. O objetivo é apresentá-la de forma perfeita em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz assim: é para isso que eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. E aí devemos trazer a palavra de Paulo aqui em Colossenses para a nossa própria vida. É por isso que nós nos esforçamos, é por isso que nós nos empenhamos, com o objetivo de fazer com que cada membro da família Betel, naquele grande dia, seja aprovada pelo Senhor. Essa é a nossa missão. E aí falamos que, em primeiro lugar, que devemos edificar os discípulos, a edificação pelo discipulado. Querido, nós temos dois objetivos: edificar as pessoas e encaminhá-las para o ministério, prepará-las para o ministério. E aí então, na ocasião, vimos o que o discipulado não é. Vimos também a respeito de que a essência do discipulado são os vínculos. E demos uma definição de discipulado, que discipulado é o vínculo íntimo e sólido entre duas pessoas, discipulador e discípulo. Falamos também, em segundo lugar, a respeito das bases do discipulado. E falamos pelo menos 3 bases para que um discipulado possa ser bem sucedido, para que o discipulado realmente aconteça. A primeira base é a submissão à autoridade. E aí falamos que a conversão significa mudança de governo. Você pertencia ao império das trevas, mas você foi transportado para o reino da luz. E você faz parte de um reino. Então, se você está dentro de um reino, existe um rei, que é o nosso Senhor. E quando nós aprendemos a respeito do senhorio de Cristo, aí nós aprendemos a respeito de submeter a autoridade dele e as autoridades por ele delegadas. Se você quer entender um pouco melhor esse assunto, você precisa ir na palavra anterior, que está gravado aí no nosso canal e que você deverá ouvir para poder aprofundar mais. Não, a segunda base é a transparência.
o discípulo precisa estar aberto em ser transparente. Não significa ter que contar toda a sua vida, pelo menos no início. No início é mais difícil, é mais complicado, mas depois, com o tempo, na medida que você vai ganhando afinidades com o seu discipulador, certamente você vai ganhando mais confiança e vai abrindo o seu coração. Um discipulado sem transparência é muito difícil acontecer, irmão. Pode continuar existindo, fulano é meu discipulador, é meu discípulo, mas se não houver transparência, não há abertura de vida, não há como ser cuidado e tratado direito. Terceira base é ser cheio do Espírito Santo. Está aí uma coisa que crente nenhum pode pecar, porque a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito, ou seja, é uma ordem, é um mandamento, e o crente que não anda cheio do Espírito Santo, ele está em pecado, porque ele está desobedecendo uma ordem da palavra de Deus. E hoje eu quero trabalhar esse assunto, terceiro ponto, que é a maneira de viver do discípulo. Primeiramente, queridos, um discipulador, ele precisa estar atento para com a maneira de viver do seu discípulo. Quando eu falo de maneira de viver, eu estou falando do seu estilo de vida. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, em versículos 18 e 19, diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Ou seja, é importante que o discípulo entenda que, uma vez que ele se converteu, e é por isso que começa o discipulado com ele, ele precisa lembrar de como era a vida dele, qual era o estilo de vida dele quando ele pertencia ao império das trevas. Agora, ele pertence ao reino da luz. Então, esse estilo de vida do discípulo precisa ser moldado, precisa ser trabalhado. Esse estilo de vida, essa maneira de vivermos, nós recebemos, como diz inclusive aqui o texto, dos nossos antepassados, dos nossos pais, bem como das pessoas que nos rodearam desde pequeno, os professores primários que nos acompanharam, os colegas de rua, os colegas de escola, enfim, todas essas pessoas acabaram nos ajudando a formatar esse estilo de vida. Só que agora nós estamos no reino da luz, nós agora fomos transportados para estarmos submissos a esse Senhor que deu a vida dele por nós. Ele, como diz aqui o texto, ele nos comprou dessa nossa vã maneira de viver, não foi com ouro nem por prata, mas foi com o seu precioso sangue, foi a sua vida. Então é importante que o discípulo entenda e valorize o que Jesus fez, e é papel do discipulador observar o estilo de vida e ir trabalhando, ir lapidando cada discípulo. Quando eu falo de estilo de vida, agora, o que é a maneira de viver? Em primeiro lugar, o estilo de vida. O que é o estilo de vida? São os nossos gostos, as nossas preferências, os nossos costumes. Existem costumes que são maus costumes e que é importante vencê-los, superá-los. Existem costumes que são verdadeiras prisões, são vícios que foram acostumados de repente durante anos, e que agora é importante o discípulo entender que ele precisa ser livre, ele precisa estar liberto, que nós não podemos nos deixar ser dominado por coisa alguma, a não ser o Senhor. Claro que existem gostos que não há necessidade de mudar. Por exemplo, quem dera se eu pudesse mudar o gosto de olhar, por exemplo, de alguns discípulos a respeito do futebol. Pensou como que ia mudar as coisas? Né? Os nossos irmãos aí, por exemplo, flamenguistas, misericórdia, né? Se eu pudesse, eu mudaria o gosto, mas aí não, aí é um gosto que cada um tem, é uma preferência que cada um tem, desde que não prejudique, né? O caso
Existem casos que são prejudiciais, outros não. Então, o discipulador ele tem que ter essa sensibilidade de perceber quais são os gostos, quais são as preferências, quais são os costumes que vão de encontro, que vão contra ao que a palavra de Deus nos diz. Segundo lugar, para demonstrarmos o que é maneira de viver, além do estilo de vida, é a conduta da pessoa. A conduta. O que é conduta? É aquilo que fazemos e aquilo que falamos. Então há muita gente que fala coisas que não edificam, que não constrói, né? Falam, por exemplo, de terceiros desnecessariamente, fala de uma forma julgadora, condenadora. Então é importante o discipulador estar atento ao seu discípulo, para ir trabalhando à luz da palavra de Deus e lapidando a sua maneira de viver. Em terceiro lugar, o que é a maneira de viver? É a forma do discípulo pensar, a nossa forma de pensar. Quando eu falo em forma de pensar, eu estou falando na nossa escala de valores, os princípios que aprendemos às vezes em família, aprendemos de berço. Quais são essas escalas de valores que estão de acordo com as escalas de valores do reino de Deus? Nós pertencemos a um reino. Nós estamos numa época de uma batalha espiritual muito grande. Hoje não vemos muito o ataque do inimigo, o ataque do inferno diretamente no corpo, mas sim na mente, no campo filosófico. Então é importante nós cuidarmos dos discípulos, mostrando para ele, à luz da palavra, que há certos princípios, há certos valores que às vezes nós damos a um valor que não é do reino da luz, é lá do reino das trevas. Nós temos que nos posicionar. Não tem como estarmos no reino da luz e permanecermos pensando as coisas do mundo. Isso divide a sua mente, isso divide o seu coração, isso impede que você se relacione melhor com Deus, que você cresça na vida espiritual. Se você insiste em manter o seu pensamento com relação às coisas do passado, queridos, que vai acontecer que isso vai ser um impeditivo para que você avance, para que você cresça. E aí é importante o discipulador mostrar. O discipulador não pode forçar, mas ele pode mostrar, ele pode apontar, ele pode indicar, ensinar, né? E em quarto e último lugar, o que seria a maneira de viver de cada discípulo? Em quarto lugar, a forma de ser. E aí, isso aponta para o temperamento. Pastor, mas eu posso mudar o meu temperamento? Eu posso controlar o meu temperamento. Às vezes temos um temperamento explosivo. Eu posso buscar de Deus um dos frutos do Espírito, chamado domínio próprio, para poder nós controlarmos, equilibrarmos emocionalmente, né? E isso é um trabalho muito importante que o discipulador precisa fazer para com o seu discípulo. Então essas cadeias passadas, queridos, elas podem ser quebradas pelo poder de Deus, operando na sua vida, operando na vida do seu discípulo. E aí é importante o discipulador, por isso que é importante o discipulador diariamente estar intercedendo pelos seus discípulos. E quando descobrir que existe alguma cadeia que ainda o prendem, que ainda o amarra lá no passado, é só através da oração que é possível remover isso do coração do discípulo. Então essas áreas da vida serão completamente afetadas quando o discípulo entender que ele tem um Senhor e que o senhorio de Cristo na sua vida é que vai determinar, é que vai fazer toda a diferença na vida dele daqui por diante. O que é que faz um irmão se tornar um discípulo? É justamente a compreensão do evangelho do reino, é a compreensão do senhorio de Jesus, é a compreensão de que nós somos seus servos e ele é o nosso Senhor. E quando ele fala, o servo não discute, o servo não pondera, não, o servo obedece
a voz do seu Senhor. Então, somente vivendo uma vida no senhorio de Cristo é que nos dará uma base sólida para nós edificarmos uma vida. Como o discipulador pode formar um discípulo? Como que o discipulador pode formar um discípulo? Vamos lá, vamos ver alguns pontos. Primeiro, desenvolver com ele uma relação de amor e de cuidado. Nós temos o hábito de dizer que qual é o maior relacionamento de amor e cuidado, humanamente falando? É de um pai para com o filho, ou de uma mãe para com uma filha. Então, por isso usamos esse termo. Cada discipulador deve olhar para o seu discípulo como se filho fosse. Então, precisamos amar cada discípulo com tal intensidade para que possamos então ter esse cuidado para com ele, estarmos atentos às necessidades dele. Segunda forma de você formar um discípulo é orar pelo seu discípulo, dependendo do Senhor, né? Recebendo a direção do Espírito Santo, buscando a direção do Espírito em cada palavra que for dada ao seu discípulo. Terceiro lugar, como que um discipulador pode formar um discípulo? Fazendo coisas juntos, trabalhando como companheiros, né? Procurar coisas elementares. Vai fazer uma compra, chama o discípulo. Vai fazer uma viagem, chama o discípulo. Vamos caminhar juntos no dia a dia. E com a sua vida você vai estar mostrando para o seu discípulo como que deve ser essa visão do cuidado, do companheirismo. Quarto lugar, como que um discipulador pode formar um discípulo? Animando e estimulando a sua fé, sempre encorajando a avançar, estimulando ele ao serviço, ao trabalho, ao crescimento espiritual, ao conhecimento da palavra, ao TSD, à vida com Deus. E isso deve ser feito diariamente, né? Envolvendo ele nas coisas do reino de Deus. Em quinto lugar, avaliando os resultados e supervisionando o trabalho do discípulo. Não basta abrir uma oportunidade para que o discípulo trabalhe. Não, é importante você estar junto, observando, cuidando, orientando, dirigindo, estimulando ele a crescer, mostrando qual é o caminho. Esse é o trabalho do discipulador. E por último, dando diretrizes claras e específicas. Quanto mais claro, quanto mais específico, melhor para o entendimento, para a compreensão do discípulo. Bom, existem 4 níveis de instrução. Como que você deve instruir os seus discípulos? Em primeiro lugar, ele é básico. Ou seja, é o geral. E se aplica à vida como um todo. É você dizer, isso aqui vai dar certo, não, aquilo ali não vem por esse caminho. Aqueles ensinamentos elementares, tete a tete, 1 a 1, às vezes movido pela própria experiência, dependendo do discipulador, se for mais experiente. Quando for falar, por exemplo, de profissão, quando for falar de vida familiar, quando se for dar alguma orientação com relação à vida estudantil, estimular ele a ler, enfim, tudo isso faz parte de um ensinamento básico para fazê-lo crescer em todas as áreas da vida dele. A segunda forma de instruir é quando surgem os problemas. E aí você vai ajudá-los a compreender as coisas no problema, vivendo o problema. Então é uma instrução específica para resolver os problemas. E aí você vai aproveitar as oportunidades que este te der para ensiná-lo, não só a superar, mas também com isso a crescer. Terceiro lugar, é o ensinamento, a instrução formativa. Aí é aquela, queridos, que você vai pegar a palavra de Deus, ensinamentos da palavra de Deus, e vai trabalhar com a pessoa como ele deve ser. Isso, tipo um passo a passo, como segundo
não o que o discipulador acha, não o que o discipulador pensa ser o certo, não, mas segundo o que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o padrão agora para nós. Você se converteu, pertence ao reino de Deus, então o padrão da sua vida deve ser regido pela palavra de Deus. E em quarto lugar, para alcançar maturidade. E aí, você vai trabalhar para que ele se torne um servo útil. Claro, queridos, tudo isso que nós acabamos de falar, nada funcionará se o discipulador, o próprio discipulador, já não estiver vivendo cada passo desse. Não adianta você teorizar para um discípulo. Ele só vai aprender aquilo que você não apenas sabe no seu intelecto, mas aquilo que foi bênção na sua vida, naquilo que mudou a sua vida. Por isso, estimulo a cada discipulador e desafio a cada discipulador a trabalhar com seus discípulos com uma vida de exemplo, uma vida de modelo. E o quarto, último ponto, para encerrar essa série que estamos falando sobre discipulado, sobre bases do discipulado, sobre objetivos do discipulado, é o discipulado através do estabelecimento de metas. Queridos, a melhor coisa de conduzirmos um relacionamento de discipulado é identificar as áreas que eles precisam ser edificados e estabelecer metas, né, para que o discípulo vá alcançando, passo a passo, vá alcançando, vá crescendo. É estabelecer degraus para que ele possa ir subindo. Uma vez que essas metas, queridos, foram estabelecidas, aí o discípulo deve agora prestar contas ao discipulador dessas metas, de como que ele tem avançado. E aí o discipulador, por sua vez, deve prover meios e estratégias para ajudar os seus discípulos a atingir as metas. Não apenas encorajar, mas seguir mais de perto para que ele possa alcançar. As metas ou os alvos, queridos, são objetivos estabelecidos para a vida do seu discípulo. E isso ajudará a avançar na vida cristã e a tornar-se cada vez mais parecidos com Jesus. Queridos, todos nós vivemos mais ou menos movidos por metas. Nós somos assim, somos encorajados a viver por metas. E o problema é que muitas vezes colocamos metas erradas e frequentemente não temos a quem prestar contas. E é por isso que às vezes paramos, às vezes desanimamos. Quer ver um exemplo? Eu comecei o ano estabelecendo uma meta pequena, claro, mas para a minha idade está bom. Eu estabeleci uma meta de caminhar todos os dias 1,7 km. 1,7 km. Para vocês terem uma ideia, eu consegui manter essa média, janeiro, fevereiro, março, abril. Quando chegou em maio agora, a turma do escritório todo colocou lá um aplicativo, e agora todo mundo tem que estar caminhando, né? Todo lá do escritório que está com esse aplicativo lá, tá caminhando, e aí a gente fica medindo e brincando quem vai chegar primeiro, quem vai alcançar um distanciamento maior. E como que isso estimula, como que isso encoraja. E agora eu sei que eu tenho que prestar contas. Antes eu estava analisando o meu desempenho, mas agora tem mais gente me olhando, tem mais gente me observando. E como que isso encoraja. Eu fechei agora o mês de maio, onde eu fiz uma média de 2.400 diário, de segunda a segunda, né? Uma média de 2.400. Olha como que eu cresci, olha como que eu avancei. Então, queridos, isso é um exemplo para mostrar para vocês que, mesmo que a gente tenha uma disciplina,
a gente certamente encoraja mais quando a gente tem que prestar contas. Então, meu querido discípulo, quando o discipulador traçar uma meta para você alcançar, se esforce, se empenhe, né? Assim, o discipulador precisa ter bem claro que edificar a vida de um discípulo é mais que ajudar a resolver os problemas pessoais dele. Isso pode ser um pastoreio, mas ser um discipulador é muito mais do que simplesmente ajudar a resolver os problemas. É completar o que falta para alcançar as metas propostas. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 10, ele diz: orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. De maneira geral, queridos, o discipulador precisa estabelecer metas. Em que áreas, pastor? Vamos lá, por exemplo, a primeira: transformar o caráter e a santidade do discípulo. Você precisa ter isso aceso. Então, você vai trabalhar com a humildade, com a mansidão, com a generosidade, com a temperança, os frutos do Espírito. Aonde você perceber que tem alguma falha de conduta, você vai estar mostrando o fruto do Espírito certo e estimulando ele a praticar, a permitir que o Espírito Santo gere nele aquele fruto adequado para combater aquele lado negativo que está nele. Em segundo lugar, por exemplo, a prosperidade financeira. Trabalhe com o seu discípulo, veja aonde que ele trabalha, qual é a profissão dele. Veja se ele tem um salário bom, como pode fazer para melhorar a sua vida financeira, a sua vida profissional, estimulando ele a crescer, a estudar, a avançar, aonde dentro da empresa dele ele pode receber uma promoção. Enfim, é preciso trabalhar essas questões. Em terceiro lugar, estabelecer metas também com relação à vida familiar. Se a vida familiar dele está estável, se é harmoniosa, se está vivendo de acordo com o padrão de Deus. Se alguma coisa, alguma dica você puder estar dando e traçando metas para poder conquistar, é isso que vai fazê-lo crescer também na área familiar. Com relação a Deus, por exemplo, relação correta com Deus, a vida de fé, a vida de orientação do Espírito Santo, é o TSD diário, é a vida com Deus, é a participação dos cultos, a não perda de nenhum culto no domingo, que o domingo é o dia do Senhor, consagrado ao Senhor, e que ele precisa ter um despreendimento para isso, que ele tenha despreendimento também para servir ao Senhor. Aí é o terceiro ponto: disposição para servir, ser disponível para a expansão do reino de Deus, para a liderança. Como já dissemos aí algumas palavras atrás, se surgir uma oportunidade de liderar uma célula, se coloque à disposição. E se você acha que é incapaz, você é o melhor, porque certamente você ouvirá o Espírito Santo. Você não vai acreditar no que você pode fazer, mas no que Deus fará por meio de você. Enfim, precisamos, como discipuladores, encorajar os discípulos a alcançarem metas corretas, metas claras, metas definidas, metas mensuráveis. E aí devemos logo determinar os passos a serem dados para alcançá-lo. Não basta você dizer como, aonde eles devem chegar, mas como eles devem chegar, quais os passos devem dar. Além disso, queridos, precisamos analisar o valor da meta, o valor do esforço que vai ser empregado para poder alcançar. E em alguns casos, podemos determinar o tempo ou prazo para se alcançar. Eu vou citar um exemplo daqui a pouco. E quando houver clareza sobre os objetivos que se quer alcançar, então devem determinar os passos para a conclusão. Vamos tomar, por exemplo, agora um casal. Vamos pensar num casal que estão se gostando e começaram a sonhar agora em casar.
Tudo bem, você é um discipulador e o seu discípulo está pensando em casar. E aí? Bom, certamente os dois devem ser cristãos, né? Eles são fiéis ao Senhor, estão firmes na igreja, de repente são líderes em treinamento, de repente tem idade, né, já suficiente e por isso querem casar. Bom, mas tem um detalhe: ele não tem profissão e consequentemente também está sem trabalho. Bom, aí o que o discipulador deve falar para ele? O discipulador deve começar fixando metas. Como é que você está querendo casar se você não tem uma profissão, se você não tem um trabalho? Aí estabelece uma meta para ele começar a trabalhar, né? Estabeleça uma meta de um período de meses, de ano. Um ano para você achar uma profissão para você e começar a trabalhar. É uma forma de dar um empurrão nele. E o que ele deverá alcançar nesse tempo de um ano? Primeiro, o trabalho. Sei lá, ou o seu próprio negócio, ou uma profissão definida. Mas não dá para entrar num casamento apenas na ilusão do casamento. Precisa ter uma profissão, precisa pensar num trabalho, senão, para que assumir um compromisso sério, se não tem como nem gerar expectativa no outro, né? Então, por exemplo, ele tem que pensar numa casa. Hoje é muito complicado você começar pensando em pagar aluguel, porque o valor de um aluguel é muito bem uma prestação de uma casa mensal. Então pense bem, é como se você estivesse pagando o aluguel, mas aí de algo que é seu, que no final será seu. Já o aluguel é um dinheiro que você vai dar e não vai ver nunca mais. Então é importante refletir nessas coisas, porque quem casa, como diz os antigos, quer casa, né? Então a sua meta é ter a sua própria casa, ou um pedaço de terra para construir algo, né? E se tiver que entrar no aluguel, antes tem que fazer um cálculo, quanto que um ganha, se o outro trabalha, então quanto que ganha, se pagar o aluguel, quanto é que vai sobrar, se vai dar para manter a família. É importante, no casamento, o casal pensar financeiramente, e o discipulador precisa ajudá-lo nisso. Uma outra meta no noivado, já ter um pensamento de quando será o casamento. Sabe, não adianta botar uma aliança no dedo de alguém e dizer, não, eu tenho um compromisso com o fulano, mas até quando é esse compromisso? É preciso ter uma meta. Ainda que não dê para cumprir a meta estabelecida, aí vai passar alguns meses. Isso aconteceu comigo. Eu me lembro que quando eu fiquei noivo, eu pensei assim, vou casar no mês de julho. E estava tudo certo que nós iríamos casar no mês de julho. Mas quando chegou no mês de maio, eu percebi que eu não teria perna suficiente para poder casar em julho. Aí eu joguei mais para frente, nós casamos em outubro. Mas se não tivesse colocado metas, ia passar dezembro e ainda não tinha casado. Por quê? Porque quem não tem meta, quem não sabe para onde vai, qualquer lugar está bom. Por isso a importância de um orientador, de um discipulador que chegue para o discípulo e fale assim, você vai ficar noivo? Então qual é a data do casamento? Quando que você está pensando em casar? Não é? E por último, quando você olhar para o seu discípulo e ver a respeito da obra de Deus, você precisa estabelecer metas. Se ele está começando agora, você fala assim, olha, nós estamos no mês, né, de junho, né, começando o mês de junho hoje. Então, o que você vai fazer? Até dezembro, nós já temos que ter estudado o acompanhamento inicial e
até dezembro você já deve, né, aliás, até o mês que vem você já deve ter se matriculado na nova criatura e já está estudando na EMB. E aí estabeleça mais metas, diga para ele assim, olha, qual é o culto que você vai frequentar, o das 10 horas ou das 18h30? Né, eu quero estar lá junto com você. Ou então, eu quero saber, para poder saber quando que você vai. Me diga se você foi, se não foi, o que você achou do culto. Sabe, pergunte a ele a respeito do culto. Estimule ele a não perder nenhuma celebração, assim como as reuniões de células, assim como o Tadel. Comece a estimular, estabeleça metas para ele, porque é assim que nós vamos crescendo. Queridos, hoje eu concluo esse assunto sobre a maneira de ser do discípulo e como que nós, discipuladores, podemos estimular um discípulo a sair do lugar de onde está, estabelecendo metas para eles, desafiando-os a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Queridos, que essa palavra seja uma palavra de orientação para você, meu querido discipulador, mas também para você, meu querido discípulo, porque você está aprendendo o que um discipulador deve fazer com você, para que você depois possa fazer com os discípulos que certamente você estará cuidando logo, logo. E se o seu discipulador não estiver fazendo isso, você pode lembrá-lo, você pode cobrar dele com muito carinho, com muito amor, para que ele te ajude, para que ele te estimule a crescer. Essa é a visão de discipulado, queridos. E nós precisamos mais do que nunca tomarmos a sério a ordem de Jesus de ir e fazer discípulos. Nós já percebemos, já entendemos que não tem como a igreja se manter de pé nesses últimos dias da igreja na face da terra, se não for por meio de duas ferramentas. Primeiro, estar num compromisso sério, num discipulado sério, aonde o ensinamento da palavra, o estilo de vida de Jesus vai ser transportado para você por meio do seu discipulador, a ponto de você ganhar a imagem de Jesus na sua vida. Esse é o primeiro passo, essa é a primeira forma de você se manter de pé. E o segundo lugar é ter uma vida cheia do Espírito Santo. Queridos, nós queremos possibilitar a você, queremos estar fazendo qualquer coisa, pagando o preço que tiver que pagar, conforme Paulo disse aqui, para que você aprenda que sem o Espírito Santo, ou melhor, sem o poder do Espírito Santo, é impossível você se manter de pé. Então, são os dois pés, é um trilho que você deve caminhar, ter uma vida de compromisso no discipulado e ter uma vida cheia do Espírito Santo. É para lá que nós estamos indo. Vem conosco. Esse é o nosso objetivo. Queremos envolver todos os discípulos da igreja nesse compromisso sério de cuidar do outro como se um filho fosse e ter uma vida cheia do Espírito Santo. Quero orar por você, querido. Você que é discipulador, você que é discípulo, eu quero abençoar a sua vida nesse momento. E a você que é líder de célula, também quero orar para que Deus possa dirigir você nessa semana, para que nessa semana você tenha êxito, que você tenha momentos de muita alegria na reunião da sua célula, no nome de Jesus. Enquanto que nós estamos nos preparando para o retorno presencial no próximo domingo, quando estaremos participando da ceia do Senhor, tanto pela manhã às 10 horas e às 18h30, né? Em nome de Jesus, nós queremos encerrar também dizendo que o culto do próximo domingo será transmitido no culto das 18h30, tá bom? Então, em nome de Jesus, vamos orar e abençoar a sua vida nessa hora. Pai, louvado para sempre seja o teu nome. Pai, quero orar agora em favor de cada discípulo, de cada discipulador da família Betel. Pai, eu os abençoo em nome de Jesus e quero encorajá-los, ó Deus, a seguir essa direção, a seguir essa orientação do Teu Espírito Santo, para que possamos crescer cada vez mais no discipulado, no compromisso que temos com o Senhor, com o senhorio de Cristo, e também o compromisso que temos com cada discípulo, de fazê-lo crescer na fé, de fazê-lo crescer em todas as áreas da sua vida. Por favor, Pai, nos
nos mergulhe, nos batize, ó Deus, nesse batismo do enchimento do Espírito Santo, do avivamento, da busca de poder, pois sabemos, Pai, que temos que caminhar dentro desse dois passos, que é o discipulado e um avivamento, uma vida cheia do Espírito Santo. Pai, ser com cada célula que estará reunindo essa semana, Pai, ser com eles, com os seus líderes, com cada membro da célula. Pai, eu quero agradecer pelo que o Senhor está realizando na sua família, e eu quero te pedir em nome de Jesus que essa semana meus irmãos tenham experiências maravilhosas nas suas células, e que isso possa trazer edificação para cada vida, no nome precioso de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, beijo no seu coração, grande abraço, Deus abençoe sua vida, sua família, sua célula, no nome de Jesus. Tchau, valeu.